valeu, é ex-funcionário da Michele, é ex-funcionário do PL e atrapalhou, tá? Se tá certo ou não, atrapalhou, Claudio. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Wellington Barros trazendo o que repercutiu ontem, ainda final do dia. Eu estava ali editando, pingou as músicas do final de semana da rádio, ontem à noite. Aí, pum, começou a pipocar mensagem sobre o funcionário da Michele, né, da dona Michele. E aí, parece-me que conversava com o cara da esquerda, depois teve nota do... Tem a nota dele aí, Barroso? A nota do funcionário da Michele, né? E acho que é importante a gente trazer esse assunto, porque foi o assunto do fim do dia ontem. E acho que ele merece destaque, sim. Não dá para ignorar. Não dá para falar, não foi nada, não. Não dá para passar desse jeito batido, não. Né? A gente tem que ouvir todos os lados aqui. Eu confesso, eu não tenho nenhum problema em lhe dizer isso. Eu tenho contato desse ser humano, né? Aí eu peguei, abri o contato. Eu não tenho o menor apreço por esse ser humano aí. Uma pessoa, para mim, desprezível, tá? Desprezível. Até pela arrogância, pela prepotência, se acha a última bolacha do pacote, Coca-Cola gelada do deserto, e para mim é um funcionário da Michele. Embora seja um coronel do exército, eu acho, para mim, andando e andando para ele, tá? Ele tentou dar uma intimidade em mim uma vez no telefone e tomou uma invertida e ali acabou o respeito. Por quê? Antes, eu ia comentar isso, trazer isso no meu comentário, mas já estou antecipando aqui. Esse cidadão, Luizão, é testemunha. É legal porque eu tenho testemunha desse caso aí. Estávamos saindo do restaurante do Seu Lauro, aqui em Bauru, Girassol, fomos almoçar ali, Luizão estava comigo. Entrando no carro, tocou o telefone, Bluetooth do carro, no som ambiente. O cara chegou dando querendo dar uma cagada na minha cabeça, bicho. Querendo dar uma intimidade em mim. Onde não sei o quê? Pera, opa, alto lá. Quem que o senhor pensa que o senhor é? Eu não sou subordinado do senhor, não sou soldado raso, não sou cabo, não sou sargento, não sou não. Eu sou Pitoli da Ouro Verde. E tem um detalhe, do jeito que esse cidadão, para mim, desprezível, tá? De uma arrogância espetacular, né? Isso é o que eu penso dele. Ele pode pensar o mesmo de mim. Também não estou preocupado. Como ele também não deve estar preocupado comigo. Embora ele tenha feito uma ligação querendo me dar uma intimidade. Ele queria dizer ali para mim, naquela ligação, Barros e Cláudio, assim, onde já se viu você falar da Michele, você ouviu a Michele? Eu falei assim, escuta aqui, quem defende a família Bolsonaro como eu defendo na Ouro Verde? Me dá outro nome aí, que coloca a cara na tapa todos os dias para defender uma família que está passando pelo problema que está passando. Me dê outro nome. Me dê outro nome. E é o cara que inflama. E eu vou dizer o motivo. Porque isso foi numa quarta-feira. Naquela semana, eu fui para o lançamento da pré-candidatura do Zucca em Porto Alegre. Fui na quinta-feira. Então isso foi na quarta, quinta fui para Porto Alegre. Voltei no sábado para São Paulo. Teve um evento do lançamento da Aurora, da revista Aurora, no Jockey Club em São Paulo, final do dia. Aliás, à tarde. Final do dia, ali, 5h30, fui para casa da minha filha e fomos jantar na sequência. Na hora da jantando, toca o meu telefone e era o irmão da Michele. Irmão da Michele. Oi, minha irmã quer falar com você, ela pode te ligar? Pode, claro. Só que estava assim, um ruído, um ambiente ruidoso, sabe? Restaurante, né? Ambiente ruidoso, minha filha e eu. Toca meu telefone, mas não deu tempo de eu falar assim, claro, pode ligar. Tocou. Oi, era a dona Michele. Eu tentei dizer que eu estava num ambiente ruidoso, porque realmente muito ruidoso o ambiente. Eu tentei dizer que eu estava no momento de jantar com a minha filha, que eu não via há dias. Fui ignorado com sucesso. Amigo, foram 15 minutos. Eu tenho aqui registrado 15 minutos de ligação, 15 minutos de uma avalanche de coisas colocadas pela dona Michele e nitidamente inflamada por esse ser humano desprezível aí. Eu não gosto desse cara, não gosto dele. Tá? E ele sabe que eu não gosto dele. Aliás,
Ontem, eu repito, eu peguei o telefone, abri e falei assim, puta, eu vou mandar uma mensagem, tipo assim, é só uma questão de tempo. Tinha um tio meu, tio avô, muito sábio, tudo ele falava assim, é só uma questão de tempo. Máscara cai, ou dá tudo certo ou dá tudo errado, tal, né? Mas eu decidi não mandar a mensagem. Falei, não vou provocar, né? Não preciso disso. Mas eu confesso que minha quinta série fervilhou ali, meu sangue deu aquela... vou mandar. Aí é uma questão de tempo. Mandei. Mas aí tem a informação da mensagem vazada, aí tem a nota desse cidadão e a gente traz a informação agora na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, publicação feita pelo portal A Investigação que diz o seguinte... Um vídeo de reconciliação entre Michele Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, que circulou nas redes em 23 de julho, guarda em seus segundos finais um detalhe que passou despercebido pela maioria: a tela de conversas do WhatsApp de quem gravava o material. O erro operacional, a continuidade automática de reprodução de stories no aplicativo, expôs uma lista de contatos que conecta a assessoria de comunicação da Michele Bolsonaro à Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal e o núcleo de comunicação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o ex-governador. Não é apenas curiosidade de bastidor, é um registro de canais reais entre assessorias que publicamente se posicionam em lados opostos no tabuleiro político. O material gravado em tela era um status, um stories, de WhatsApp de André Costa, identificado na agenda salva como Ascom Michele Bolsonaro, contendo um trecho de Michele Bolsonaro falando sobre ter se reconciliado, ou melhor, ter se recolhido e tentado se afastar das articulações políticas, num discurso de aceitação do pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro. Inclusive, a Auro Verde colocou esse vídeo aqui. A crise entre os dois havia se tornado pública em 23 e 24 de junho, quando Michele acusou Flávio de tentar tê-la maltratado e humilhado, e se arrastou por mais de um mês até o gesto final de desculpas do senador no último dia 22. Diz a reportagem que na tela final da gravação aparece uma lista de conversas do WhatsApp pertencente a um jornalista de nome Léo, vinculado ao Brasil 247, hipótese reforçada pelo fato de um dos contatos, identificado como Homero Gotardello, que é um colaborador do blog 247 em Belo Horizonte, tratá-lo como Léozaço, meu craque. O Brasil 247 foi fundado em 2011 por Leonardo Atush, que atualmente acumula a função de editor responsável do site e da TV 247, veículos identificados por linha editorial alinhada ao Partido dos Trabalhadores. Entre os contatos salvos na tela aparecem 3 nomes de relevância: André Costa, salvo como Ascom Michele Bol, e também que enviou mensagem às 2h56, dizendo, abro aspas, será um prazer receber os materiais da sua lista de transmissão e conhecê-lo, fecho aspas. Um contato salvo como Gisele STF, cuja última mensagem às 15h55 foi apenas obrigado, e um grupo chamado Comunicação Zema, com mensagem de 15h49 registrando a adição de um número por Igor Tinoco. A mensagem final da conversa entre André Costa e o jornalista do Brasil 247, registrada na tela, mostra a resposta de Léo a uma oferta do assessor. Abro aspas, será um prazer receber os materiais da sua lista de transmissão e conhecê-lo. Fecho aspas. O conteúdo indica que foi André Costa quem propôs, em mensagem anterior, que não foi capturada no print, compartilhar o conteúdo distribuído por sua lista de transmissão com o jornalista, e que Léo aceitou de bom grado, somando ainda o interesse em um encontro pessoal com o coronel. O gesto não é um episódio isolado, é a continuação de um padrão de conduta já documentado em dezembro de 2025. No dia 5 daquele mês, por volta de 5h23 da tarde, ainda antes da confirmação oficial da candidatura de Flávio, Costa disparou para a sua própria lista de transmissão uma mensagem desacreditando a notícia. Abro aspas, pergunte se alguém ouviu a voz de Bolsonaro. Pergunte se alguém leu uma carta de Bolsonaro. Esquece, fecho aspas. Classificando a reportagem de ridícula e afirmando que, abro aspas, Michele não fala com a imprensa para dar esse tipo de informação. Fecho aspas.
O timing foi desastroso. Minutos depois, a própria Michelle publicou um recado desejando a Flávio sabedoria em sua nova missão pelo nosso amado Brasil. Publicação feita por ela, confirmando exatamente o que seu antecessor havia chamado de ridículo, o que seu assessor havia chamado de ridículo. Procurado pela coluna do Igor Gadelha no Metrópolis, o assessor da Michelle recuou. Ele disse o seguinte, abro aspas, foi antes de saber da confirmação, agora está tudo confirmado, a gente não acerta sempre, fecho aspas. O detalhe que agrava o episódio é o círculo do assessor. Ele é coronel da Polícia Militar e já havia chefiado a própria Secretaria de Comunicação Social da Presidência durante o governo de Jair Bolsonaro, que torna o deslize incomum para alguém com histórico de gestão de crise em alto escalão. E aí a matéria cita outros casos e outras reportagens que mostra a atuação da Michelle Bolsonaro, mostra a crise vivida entre a Michelle e o Flávio após a publicação do vídeo. Tem mais um trecho aqui que eu acho interessante, de um contato salvo como Gisele STF, que corresponde, segundo a matéria, a Gisele Siqueira, atual secretária de comunicação do Supremo Tribunal Federal, nora da jornalista Miriam Leitão e esposa de Vladimir Neto, repórter da TV Globo. O portal lembra aqui que o Eduardo Talhaferro já disse em depoimento no Senado que a Gisele atuava como filtro estratégico na Secretaria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2022, recebendo demandas de remoção de conteúdo por WhatsApp e mensagens diretas, fora dos trâmites oficiais e repassando-as ao núcleo próximo do ministro Alexandre de Moraes. Então são 3 pontos, Pitoli, importantes. A Gisele STF, que é a assessoria de comunicação do Supremo, o grupo Comunicação Zema, que chama a atenção de estar também relacionada a esse print, e as mensagens com o jornalista do Brasil 247, um portal sabidamente ligado ao PT. Obrigado, Barros. Eu pouco trato de bastidor, pouco. Mesmo porque eu entendo que a gente precisa ter cautela, né? Construir pontes, relações. Acho isso extremamente importante e quem me conhece sabe de que maneira eu trato isso. Quem me conhece sabe, né? Eu sou uma pessoa extremamente zelosa do ponto de vista de relacionamentos. Mas também entendo com quem devo me relacionar. Eu vou contar uma história aqui de um bastidor. Eu me sinto na obrigação. Mesmo porque envolve uma pessoa muito querida de todos nós aqui. Nós fomos para Brasília, onde eu sempre fui extremamente bem recebido no PL, ali no 904 do Brasil 21. Sempre, mas muito bem recebido por todos. Da recepção até a secretaria, todo mundo, sempre todo mundo me tratou com muito carinho. E ali, Luizão e eu fomos para transmitir uma entrevista de Michelle, dona Michelle, Damares, na bancada, e eu. Na sequência, o presidente Bolsonaro pediu para estar conosco e estaria na sequência da Michelle, como esteve, inclusive. Ok. Naquele dia, nós tivemos um problema sério com o equipamento nosso, ninguém vai se lembrar. Uma mesa de som que nós levamos de Bauru para Brasília, né, no nosso case de equipamentos, queimou a fonte. Tivemos um problema com a fonte. E desde então, um problema atrás do outro. Não foi um dia simples. Não foi um dia normal. Não foi um dia onde monta equipamento aí, tudo funcionando, vamos lá. Não, foi um dia muito difícil, tenso, Luizão nervoso, extremamente nervoso, porque ele cuida disso, do bastidor. Eu diante do microfone, sabendo que nós tínhamos problemas, enfim. Não foi fácil. E esse cidadão, é por isso que eu não gosto dele, e eu não tenho nenhum problema em dizer, todos sabem, quando eu não gosto eu falo. Eu não tenho aquela... pro inferno. Esse cara, ele destratou o Luizão. Ele destratou o Luizão. Assim, de uma arrogância, de uma soberba, de um nariz empinado, que eu sou muito sincero, assim, eu com 30 anos menos, eu acho que eu dava uma cabeçada no cara, sabe assim? Porque eu falei, que arrogante, cara, que prepotente, o que ele pensa que ele é esse, né? E eu vendo
imagina o seguinte, Cláudio Barros, imagina assim, eu aqui, na ponta da mesa, né, uma mesa de escritório colocada, eu sentado numa ponta aqui, Dona Michele do meu lado direito, Damares do meu lado esquerdo, Luizão atrás, fora das câmeras, e a porta de acesso aqui. E esse cara entrava e dava esporro no Luizão. Ele entrava e dava esporro no Luizão. E eu tava no ar porque eu queria fechar assim, ó. Ó, é minha equipe, aqui você não vai falar assim. Você não vai falar assim com a minha equipe. Só que eu estava na casa do cara. Ao vivo, né? Gravando. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Não podia parar. Não podia parar. Não podia falar, ô, bonitão, você vai falar assim com as suas negras. Comigo não. Só para o pessoal saber, eu já vi o Pitoli parar um procedimento porque uma pessoa da prefeitura de Bauru destratou o Leonardo, lembra? É. Que é uma coisa que o Pitoli tem, que eu tenho, que um monte de homem honrado tem. Quem trabalha com a gente não vem destratar, não. É da nossa equipe. É a nossa família. A gente vai para cima. A gente teve uma questão aqui de uma repórter aqui, de um funcionário da Secretaria Municipal de Educação, que quis enquadrar uma repórter da rádio. Aí deu azar esse infeliz que ele foi pra rádio, acho que 2 dias depois. Pinguim, eu sei que é o cara. Opa, aqui você não vai tratar ninguém assim não, bonitão. Só que eu estava no ar, Cláudio. Eu estava no ar com Dona Michele Bolsonaro, do meu lado direito, Damares, senadora, do meu lado esquerdo, e esse infeliz, destratando o Luizão, cara. Ó, veja, o Luizão, ele falou aqui há pouco que tem 160 quilos. O coração do Luizão deve pesar 159. O Luizão é só coração. Extremamente educado. O Luizão é só coração. Cordato. O Luizão não sabe o que fazer para te agradar, para te atender bem. Eu não estou falando da boca para fora. Nós estamos juntos aqui, o Luizão está conosco há quase 9 anos. Não é brincadeira, não é? E aquilo ali, meu amigo, mas subiu meu sangue. Porque não é comigo, é com o Luizão. Não é comigo, pode ser com o Barros, com qualquer um, né? E ali, para mim, o respeito por esse cidadão acabou ali. Ok. Então eu aprendi ali quem era o cara. Quem era o tal do funcionário da Michele. Porque ele fala que é coronel da polícia, ok. Mas ali é funcionário da Michele. E esses caras não gostam muito de subordinação. Eles têm uma dificuldade. Eles acham que ele tem que mandar em todo mundo. Que é coronel, manda em todo. Manda o cacete. Aqui você não manda. Manda pra sua tropa, você pode até mandar. Na sua casa, aqui não. E se bobear, mandava. Pelo jeito. Não, acho que ainda manda. Nativa. Porque ele inflama. Tá? Ele inflama, tanto é que o meu telefone tocou e 15 minutos eu ouvi besteira no telefone. 15 minutos, bicho. A ponto de eu falar assim, a senhora é evangélica? A senhora é evangélica? A senhora conhece o perdão? Porque ela falava assim, você ouviu da minha boca que eu sou candidata? Não ouvi. Eu estou pedindo perdão, realmente não ouvi. Mas está todo mundo falando que a senhora é candidata. E a senhora nunca disse que não. Não, porque ele não deixa falar com a imprensa. Então, ela não tem contato com a imprensa fala, não rebate, e vai querer rebater, talvez do único que defenda a família como eu defendo, cara. Eu não queria ser o único, não, hein? Mas eu acho que eu virei o único nesse sentido, sabendo de todos os problemas e na defesa. Por quê? Porque o núcleo familiar, a estrutura, o arrimo, o pilar, o esteio, tá preso, tá calado. Eu preciso respeitar esse meu amigo. E sempre fiz isso. E esse cara, muito provavelmente, deve ter inflamado a Dona Michele, que me ligou por 15 minutos, arrebentando comigo, cara. Comigo. Bom, beleza. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. A nota que ele traz, tem aí, Barros? Então vamos com a nota desse infeliz aí. Bom, a nota divulgada por ele diz o seguinte: um fragmento de mensagem está circulando nas redes sociais, sem contexto, com a intenção clara de distorcer. Ele foi obtido a partir de um print de celular de um jornalista que possuía o meu contato. Vou esclarecer o que realmente aconteceu. Em meados de julho de 2026, recebi em meu número uma mensagem de WhatsApp de um jornalista, que até então eu não conhecia, que se identificou como sendo Léo Sobreira. Em seu contato, o jornalista solicitava esclarecimentos sobre uma postagem feita pela então presidente do PL Mulher. A versão apresentada na apuração do jornalista e sobre a qual ele me indagava não condizia com a realidade dos fatos, de modo que lhe fornecia os esclarecimentos necessários para evitar que notícias equivocadas circulassem. Ao fim da conversa, eu lhe disse que para evitar burburinhos daquela natureza, eu possuía uma lista de distribuição contendo jornalistas de vários veículos de comunicação para os quais eu disponibilizava as informações oficiais e verdadeiras, e que caso ele quisesse, também desejasse receber tais informações, eu poderia adicioná-lo à lista.
O jornalista respondeu que seria um prazer receber os materiais distribuídos na lista de transmissão, bem como me conhecer pessoalmente. Esse é um procedimento típico de toda e qualquer assessoria de comunicação, totalmente inerente à função do profissional e tem por finalidade justamente evitar que informações falsas ou deturpadas circulem por meio da apresentação da versão oficial do assessorado. Ele finaliza escrevendo: portanto, esse é o contexto da mensagem parcial que foi exibida. As ilações ou interpretações equivocadas obtidas a partir desse fragmento de mensagem, insinuando que eu estaria maliciosamente fornecendo ou oferecendo informações a jornalistas para prejudicar quem quer que seja, são incorretas, maldosas e descabidas. Assina a nota André de Souza Costa, ex-assessor de comunicação do PL Mulher. Então ele é ex-funcionário, que fique claro. Tá. Cláudio, para concluir, já quero te ouvir. Eu já recebi algumas ligações para agendamento de entrevistas com essa turma da esquerda. Já recebi da Veja, recebi do UOL, recebi da Folha. 3 veículos que publicaram matérias sobre a Auriverde e o meu trabalho aqui. A primeira coisa que eu faço é começar a gravar tudo. Por quê? Falo, isso aí é um bando de víboras. Os caras estão torcendo pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso? Quando eu olho um cara do UOL querendo conversar comigo, ele é meu amigo ou ele está querendo me ferrar? Ele está querendo me ferrar, óbvio. Naquele momento os caras estavam querendo me colocar no colo do Alexandre de Moraes, me acusando de duvidar das urnas eletrônicas. Isso no dia da eleição do Trump, 5 de novembro de 24. A Veja, quando a menina pediu a entrevista, né, e queria gravar em áudio a entrevista, mas não tenha dúvida, abri um gravador aqui do meu lado, gravei tudo, porque eu falei assim, não sei que vai publicar, amanhã ela me dá uma ferrada aí, pronto, tá tudo gravado aqui, não, o que eu falei tá aqui. Folha de São Paulo, idem. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho um lado e os caras têm outro lado. Eu não posso achar que os caras estão, ai, o Pitoli é tão querido. Querido, os caras querem me ferrar, meu. Aí, esse ex-funcionário da Michele, ele acha o quê? Que o cara do Brasil 247 ia fazer um cafuné na peruca dele? Ele acha isso? Então veja, a escolha de com quem se relacionar é dele. Ele trata bem o 247 e trata mal o Luizão. É a escolha. É a escolha desse infeliz ex-funcionário da Michele. Então ele escolheu, e não estou dizendo, pode ser um fragmento de mensagem, pode ser, ok. Para mim tá tudo certo. Cheira a traição? Tem cheiro sim. Mas você escolhe com quem se relacionar. Agora, trata de Leozaço, craque, não sei o quê, o cara do 247 destrata Luizão. É isso aí. Então, amigo, boa sorte, valeu, é ex-funcionário da Michele, é ex-funcionário do PL e atrapalhou, tá? Se tá certo ou não, atrapalhou, Claudio. Bom dia. Bom dia, Alexandre Pitoli, bom dia, audiência da Auriverde do Brasil no Mundo e aos colegas aqui do estúdio. Atrapalhou e vamos ver se ao longo das próximas semanas até o próprio perfil de comunicação decorrente dessa assessoria nova da Michele melhore. Não tenho dúvida, brasileiros. Há muitos meses, quase 1 ano, 2 anos atrás, a gente já comentava aqui nessa bancada que o Alexandre de Moraes não está sozinho. É muita produção de material, de perseguição, de perseguição detalhada e individualizada que ele produz. Ele não tem condições físicas, pessoais e temporais de fazer tudo isso. Aí, conversando, eu sei que o gabinete dele tem dezenas e dezenas de juízes, instrutores, de assessores de gabinete. Mas dezenas, assim, é tipo 50. Tem ministro lá que tem 90 pessoas assessorando ele. Então, ele tem com certeza um percentual de pessoas que fica monitorando os 2.000 presos, fica monitorando um monte de político, um monte de gente, com a cabeça de assim, como nós vamos ferrar essas pessoas. E ficam trocando informações com pessoas da imprensa que vão se abastecer de informações junto ao ministro e ao gabinete dele para isso daí. Esse pessoal é
extremamente detalhista na maldade deles. Então, quando Alexandre Pitoli fala assim, tentaram me entrevistar no dia da eleição do Trump, não tenho dúvida. Eles têm uma anotação de calendário de eventos políticos importantes, internos e externos e regionais e estaduais. E determinadas atitudes contra certas pessoas eles praticam nessas datas ou na véspera dessas datas. Nós já sabemos que sexta-feira é dia de maldade. Alexandre de Moraes adora fazer uma besteira de sexta. Agora, quando tem assim prévia de um evento importante, o lançamento disso, encontro daquilo, discurso daquilo, eles soltam informações. Como soltam informações absurdas para a imprensa que é paga, controlada com eles, soltar um monte de matéria e esconder a verdadeira informação. Essa verdadeira informação que eles falam do percentual das tarifas do Trump, mas a imprensa não fala de 50% da China metendo na carne brasileira. Então é um jogo de 55%, é um jogo de manipulação e te enganar, cidadão brasileiro, te fazer de trouxa para você ficar de joelhos acreditando que eles prestam. Então, entendam, essa imprensa tem lado, nós temos lado, eles têm lado. Mas nós não somos pagos para ferrar a vida dos outros, eles são pagos para ferrar a vida dos outros. Eles ganham dinheiro conscientes de que eles estão destruindo a vida de milhares de pessoas, mas são pessoas ridiculamente arrogantes e gananciosas, porque eles querem mesmo é garantir o dinheiro deles, o fluxo e o trânsito de comunicação deles. Então, para nós, a gente chama isso aí de gente sem caráter. Esse cidadão que é assessor ex-assessor da Michelle, ele, de repente, não agia por dinheiro, agia por arrogância mesmo. Nós sabemos que as pessoas podem ser manipuladas por dinheiro, por ego, por chantagem ou por ameaças. Então, de repente, ele era tão orgulhoso de ser o cara da Michelle que você agora a imprensa inteira entra em contato. Porque o que o Alexandre falou, é comum, eles entram em contato com a pessoa do Alexandre educadamente, elogiosamente. Eles falam, então, senhor Alexandre, é porque o seu programa tem repercussão nacional, gostaríamos. Quem tem o ego inflado fala, essa pessoa percebeu como eu sou importante, finalmente perceberam. Aí a pessoa, o ego dela faz ela conversar. E é uma estratégia muito tranquila de repórter, de jornalista, de policial. Dá trela para a pessoa conversar, que mais hora menos hora ela começa a entregar o jogo. Para mostrar que ela é poderosa, que ela tem acesso ao bastidor. Ela fala assim, não, inclusive tem coisa assim, por exemplo, não é bom contar, mas teve um dia, por exemplo, uma terça-feira, aconteceu isso. Verdade, nossa, cada coisa que a gente presencia. E as pessoas fazem isso no dia a dia. É o ego da pessoa que quer mostrar que ela é poderosa. Por quê? Porque tem acesso à convivência. Perdão. Mas uma coisa essencial que a maturidade traz. A gente, quando atende alguém... Eu trabalho com Alexandre Pitoli. Eu não sou Alexandre Pitoli, eu não criei Alexandre Pitoli, eu não sustento Alexandre Pitoli. Eu sou uma pessoa... Sorte sua. É verdade. Sustentar e pagar por arroba o prato de quilo. Então, eu sou uma pessoa da equipe que trabalha com. Mas tem gente que acha que por estar perto de alguém é a luz própria. Então, isso daí é muito importante, gente. Cláudio, eu me lembrei de um detalhe. É outro bastidor que eu não gosto de contar, mas eu preciso para a gente entender quem é. Porque ontem, eu recebi de todo mundo isso aí, né? Todo mundo, aí, olha, tá vendo? Porque tem muita gente agora lembrando daquela história da arma. Exatamente. Que estava com não estou dizendo que tem a ver com dizendo que... Mas eu preciso saber o seguinte, quem cerca a Michelle? Quem é que sabia que aquele cidadão ia estar de madrugada circulando? O Estácio é uma pessoa queridíssima. Queridíssima. Né? Bom, enfim. Então, só para a gente entender como são as coisas. Me lembrei de um ponto, Cláudio. Pois não. Não, porque ter gente infiltrado é um dos grandes segredos da espionagem. Infiltrar pessoas. Sim, claro. Não quer dizer que é ele. Sim. Mas tem gente lá que é infiltrado e passa tudo. Entregou a questão da Ou arma. até a questão de escuta que você fala, né? Óbvio. Mas é do infiltrado. Quem colocou a escuta, né? Se tem, quem colocou, né? Mas é um bastidor outro que eu vou contar que... não gosto, mas eu preciso contar em função do fato. Teve uma vez, que chegou um pedido de ajuda para uma família, olha, nem me lembro o nome, isso eu não me lembro, através da dona Michelle.
Então a dona Michele mandou para mim, através desse cidadão, para ajudarmos uma família como a Auri Verde sempre faz. Aliás, está no DNA da Auri Verde isso, né? E nós ajudamos. Não me lembro o motivo, não me lembro se era um medicamento, não me lembro o que é. Estou falando já, não sei, 2 anos, 3 anos. Ajuda humanitária. Uma ajuda, como a Auri Verde faz. Mas deu certo, ó. E aqui eu vou expor um ponto. Havia um pedido para eu não expor que havia sido um pedido feito através da dona Michele. Eu respeitei todo o processo. Ó, chegou o pedido é dessa família, aconteceu isso, tal, e nós ajudamos. Como sempre na Auri Verde, graças a Deus e a sua confiança, rapidamente a gente conseguiu atingir o objetivo. E eu notei a satisfação da dona Michele em poder ajudar, através de um veículo de comunicação que está ao seu lado, está ao lado da família Bolsonaro, sem ela aparecer. Que é o que essa mão faz, essa não precisa ficar sabendo, certo? Perfeito. Ok. Só que, para esse infeliz, para mim um infeliz, eu disse, use e abuse da Auri Verde para que nós possamos ajudar em outras campanhas, porque certamente muitos pedidos devem chegar de ajuda através da dona Michele via Instagram, não sei, eu não tenho rede social, chega, né? E aí, por gentileza, use da Auri Verde. Por quê? A dona Michele vai conseguir filtrar, vai falar, isso aqui a gente precisa ajudar, e a Auri Verde faz a campanha. Eu não falo que veio através dela, para não canalizar, né, todas as ajudas através dela, ou lotar a caixa de mensagens. Não era esse o objetivo. Nem para virar palanque, plataforma. Não. A gente A nunca causa usou para humanitária, isso. A exatamente. gente nunca usou para isso, né? Aí, Cláudio, eu falei, olha, por gentileza, usa da Auri Verde. É um canal que a gente tem. Nunca mais. Por quê? Porque, nitidamente, naquele momento, aquela ação próspera, que foi rapidamente conquistado o valor, me aproximaria... Exato, isso que eu ia falar. Me aproximaria de dona Michele mais do que esse infeliz gostaria que acontecesse. Então, é importante a gente notar o que é a vaidade. A vaidade impossibilita a ajuda, porque eu posso atrapalhar os planos de um infeliz como esse, de um funcionário como ele, ou ex-funcionário. Em empresas você vê isso, em relacionamentos familiares você vê isso, namoros, relacionamentos conjugais você vê isso. Em relacionamentos profissionais você vê isso. A pessoa, ela começa a cercar alguém, prestar atenção, assistência para alguém, e ela vai isolando essa pessoa. Ela se oferece tanto para fazer tudo, e é normal, a pessoa confia, vê que dá resultado, vê que tem competência, vê que tem qualidade, que vai delegando para ela. E a pessoa vai se assumindo na posição de, eu sou o pedágio para chegar nela. Eu sou a única pessoa a confiar para chegar nela. Isso acontece com vários relacionamentos. Isola a pessoa. Cláudio, minha filha está na faculdade, vai começar agora um trabalho numa empresa júnior da faculdade, e eu fiz a ponte com uma pessoa que ela precisava falar. E essa pessoa, que a gente fez a ponte, já colocou uma outra pessoa um passo adiante. Minha orientação para minha filha, para chegar naquela, sempre passe por quem te abriu a porta. Sempre. Valorize. Isso é respeito. Até que essa pessoa que abriu a porta para você diga, não precisa mais falar comigo. Fale direto com ele. Isso é respeito. Respeito. Por exemplo, consegui o contato com o Bolsonaro. Um exemplo, quem abriu as portas foi o Zuco, o tenente-coronel Zuco, candidato a governo no Rio Grande do Sul. Para chegar no Bolsonaro durante muito tempo, Zuco, eu vou entrar em contato com o presidente, ok? Porque foi ele que abriu a porta. Ele tem que saber. Ele me deu essa possibilidade. Até o momento em que o Zuco, meu irmão querido, falou assim, Pitoli, que isso, cara? Você não precisa me avisar que você vai entrar em contato com o presidente, pode falar direto. Nesse dia para frente, eu deixei de avisar o Zuco que eu falaria com o presidente Bolsonaro. Porque ele me disse, não precisa mais.
Então eu orientei minha filha agora. Preservou agora. a relação de confiança, porque tá cheio de gente que quando um Zuco abre a porta, ele imediatamente corre pro Sobrevoa. outro, Eu falo, e sobrevoa. ainda tenta apunhalar o tal Exato. Zuco. Não. Esses são perigos. Exato. É muito bom você ter essa orientação, porque um monte de filhos não tem pais com essa experiência e essa orientação. E o mundo é assim. Você vai chegar a um ponto, alguém te ajudou, até essa pessoa dizer para você, não precisa mais me avisar, avise sempre. É a ponte, é quem te levou. Você só chegou por conta dela. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.